Muito bem. Hoje gostava de vos levar até uma fase da história de Israel que nós conhecemos bastante bem. Vou-vos contar uma história que todos conhecem, mas vou tentar mostrar-vos algumas coisas engraçadas associadas a ela. É uma história de espiões. Uma daquelas histórias que conhecemos, provavelmente a maioria, desde que somos crianças, mas que talvez seja interessante revisitá-la, agora que já não sendo alguns de nós tão crianças, podemos aprender algumas coisas diferentes. E, sobretudo, o rever estas histórias alimenta a nossa curiosidade e o interesse por aquilo que Deus tem na sua palavra e que, apesar de serem simples histórias, há sempre alguma coisa interessante, de novo, que podemos aprender. E todos os dias, ao lermos a Bíblia, isso acontece. E aqueles que a leem com frequência percebem isso e é um pouco isso que gostava também de estimular com o revisitar desta história. Tudo começa com o regresso de Moisés ao Egito. Depois de vários meses de peripécias e de aflições, finalmente o grande objetivo de Moisés com este regresso, que era, no fim de contas, de levar o povo a sair daquela situação de escravidão em que tinha acabado por cair depois de muitos anos no Egito, mas, portanto, chega-se ao momento e o povo finalmente consegue sair, deixando para trás um reino do Egito completamente destroçado por aquilo que aconteceu durante o período até que eles pudessem sair. O povo sai e, durante o período em que se dirige à terra prometida, a Canaã, continua a ser muito abençoado, com feitos extraordinários, com a presença, que manifestaram claramente a presença de Deus entre eles. Apesar de tudo isto, sabemos que o povo teve comportamentos de alguma revolta constante, que foi difícil, e Moisés teve um papel muito importante para conseguir controlar tudo isso. Deus continua a acompanhá-los, e o tempo vai passando, e agora estão às portas de Canaã. Quando chegam a esta fase da viagem, Deus dá instruções a Moisés para que junte um grupo de 12 homens, líderes das diferentes tribos, portanto, um por cada tribo, e a missão que tinham era de irem espiar a terra. E, portanto, nós temos 12 espiões que são lançados numa missão de identificar, e tinham instruções claras do caminho a seguir, por onde deveriam passar e o que deveriam procurar inteirar-se. Se a terra era fértil ou não, que tipo de povoações existiam, se viviam em cidades moradas, se viviam em tendas, se eram muitos ou poucos, enfim, procurarem recolher o máximo de informação sobre essa terra. Os espias partem e seguem as instruções de Moisés. Seguem o trajeto que lhe tinha sido delineado e, a partir de toda esta viagem, da análise que fazem, começam o seu caminho de regresso. E, ao regressar, acabam por recolher também o fruto da terra, um dos requisitos que Moisés tinha dado para darem atenção. Tragam informação, mas tragam também algo que possamos ver, e trazem um caixo de uvas que não era possível transportar apenas por uma pessoa. 2 pessoas tiveram que o transportar. E 40 dias depois da partida, estes homens aproximam-se de novo do povo e preparam-se para apresentar o seu relato.
vamos ver que aquilo que acontece com com a forma como apresenta o relato, manifesta claramente que havia entre eles uma divisão clara. Vamos tentar já de seguida ver isso. Então, todos estavam com certeza ansiosos de ouvir aquilo que tinham os espias para dizer, mas com 2 homens a transportarem às costas um cacho de uvas, portanto com uma dimensão apreciável, esse foi o foco. Essa foi a questão que os levou a todos a ficarem, todo o povo, a ficar vidrado, digamos assim, naquilo que estava a acontecer. Eles começam por apresentar o óbvio. Traziam uma coisa extraordinária que manifestava com clareza a riqueza daquela terra. Primeira constatação que temos aqui é que, se formos ler na descrição que é feita em Números no capítulo 13, no versículo 27, o relato começa assim: contaram a Moisés as suas impressões. Fomos ver o país que nos mandaste. É realmente uma terra onde corre leite e mel. E aqui tens uma amostra dos seus frutos. Portanto, primeira constatação é: Deus está a cumprir aquilo que tinha dito. Sabemos que quando Moisés vai dirigir-se ao Egito para falar com o povo e lhes dizer ao que ia, Deus lhe tinha dito que o objetivo era retirá-los do Egito para uma terra que, como o próprio Deus indicou a Moisés, manava leite e mel. Primeira constatação, isso era um facto, era verdade. Depois desta informação, e por certo as pessoas ficarem contentes, há alguma ansiedade sobre o que viria a seguir. E aí começa uma nova fase do relato, que começa, de acordo com as versões que usarem da Bíblia, começa com palavras como mas, porém, só que, e estamos a perceber que vai haver aqui uma alteração na forma como o discurso é apresentado. E então, o que é que vem a seguir a esses mas e poréns e só que? O povo que lá vive é muito forte. Tem cidades fortificadas muito grandes. E mais, vimos lá os gigantes de Anak. Depois diz a seguir: vivem lá os amalequitas, na região de Negev, no sul, e nas colinas estão os hititas, os jebuseus, os amorreus, ao longo da costa do mar Mediterrâneo, e no Vale do Jordão estão os cananeus. E eu diria assim: onde é que está aqui a novidade? Também nada de especial, porque no próprio relato, na própria indicação que Deus tinha dado a Moisés, tinha-lhes dito que ia livrá-los dos egípcios e tirá-los para a tal terra que mana leite e mel, e disse que habitavam lá os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Portanto, nada de novo. Mas a verdade é que aquilo em que se concentraram alguns destes espiões foi no tipo de povo que lá vivia. Gente muito forte, bem defendida e alguns até de grande estatura. Caleb, um dos 12, tenta alterar o rumo do discurso, procurando animá-los com certeza de que seria possível enfrentar aqueles povos. Tinha o histórico daquilo que Deus tinha feito por eles ao longo daquele tempo, mas também havia o histórico de que, mesmo nessas circunstâncias, também havia sempre alguma reação negativa. Depois desta intervenção de Caleb a tentar animá-los, o discurso continua. E vejam de que forma é que é colocado. Nunca conseguiremos
eles são mais fortes do que nós, seríamos esmagados. A terra está cheia de gigantes, fortemente defendida, e até tem os descendentes de Anak, a antiga raça dos gigantes. Esta é a postura que é colocada por um grupo dos espiões. Agora vejam como é que, a que ponto chega este desespero ou exagero que encontramos nesta atitude destes homens. Vejam no final do versículo 33, ainda do capítulo 13 de Números, o que é que estes homens dizem, quando se referem sobretudo aos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Bem, primeiro vamos pensar. Um gafanhoto pode medir, um gafanhoto grandito, 5 centímetros. Enfim, alguns talvez um pouco mais, mas vamos admitir 5 centímetros. Um homem, vamos admitir que eles não eram muito grandes, que mediam 1,60 m. Estamos a falar de uma diferença de tamanho de 32 vezes, aproximadamente. Se formos comparar a estatura deles e metemos 32 vezes em cima para ver o que é que daria um gigante, estamos a falar de um prédio de entre 15 a 20 andares, ou seja, imaginem aqui em Coimbra, uma coisa tipo edifício do Arnado. Faz sentido isto? Faz algum sentido que eles se comparem com esta diferença de estatura? Não faz sentido nenhum. O exagero tinha-os levado a este ponto. Muitas vezes, quando nos vemos em alguma situação um pouco mais complicada, tendemos a olhar para ela de uma forma ainda mais complicada do que ela é na realidade. E isto foi o que aconteceu com estes homens. Parece que tinham olhado para as dificuldades com óculos de aumento, mas tinham olhado, sobretudo, para o Deus que os tinha levado até ali, com uns óculos que reduziam. Não estavam a ser capazes de perceber que não havia necessidade de olhar para o problema, havia mais vantagem em olhar para o Deus que estava disposto a ser o apoio deles, como até aí. Viram aquilo, foram ver a terra da promessa e esqueceram-se claramente de olhar para o Deus da promessa. E foi sobre estes olhos que viram tudo o que ali estava. Nem todos. Josué e Caleb fizeram tudo para garantir que esta perspectiva era alterada, mas não foi possível. Se virem o relato, Moisés, há uma tentativa do povo de pôr Moisés de parte, de suscitar um novo líder que, pasmem, os traria de volta, levaria de volta ao Egito, onde estavam numa situação de escravos. Tinham estado numa situação de escravos. Parece algo estranho, impossível de entender, mas se olharmos bem para a nossa vida, provavelmente teremos feito coisas igualmente estranhas e difíceis de entender quando estamos em aflição. Deus dá a Moisés algum tipo de indicações e diz-lhe que mostra-lhe o desagrado e mostra ao povo o desagrado relativamente àquilo que estava a acontecer. De tal forma que aqueles 10 espias que se tinham colocado nesta posição de minimizar
a bênção que Deus tinha à sua frente, acabam por morrer. E agora o povo fica destroçado, porque percebe realmente que tinha cometido um erro grave. E, de um momento para o outro, ganham toda a energia e decidem ir, então, e entrar pela terra dentro, procurando contrariar a instrução que Deus tinha dado de que não iam entrar agora, iriam ficar no deserto durante 40 anos e depois, então, os seus filhos entrariam na terra prometida. Eles tomam a iniciativa de avançar e Moisés disse-lhes: não façam isso. Vocês estão a ir de novo contra a vontade de Deus. Decidem ir. E deixem-me dizer-vos o seguinte: o que é que estava a acontecer? Eles tinham mudado a sua maneira de ver? Ou estavam apenas aflitos mais uma vez porque tinham feito uma asneira? A visão que tinham deles próprios, como de gafanhotos, estaria alterada? Já seriam capazes de enfrentar aquela situação difícil de maneira diferente? A verdade é que eles foram por sua iniciativa e foram completamente derrotados. Os gafanhotos era a realidade que ainda era a sua realidade. Gostava de vos levar a uma expressão que é muito interessante e que devemos dar alguma atenção. Li há alguns tempos e é título de um livro que é um livro em inglês, infelizmente não está traduzido, que diz, que a frase é esta: What follows I am, follows you. Ou seja, numa tradução assim um bocadinho a ajudar a compreender melhor, a ideia é, o que estamos a dizer é: aquilo que colocamos a seguir a eu sou, vai nos seguir, vai nos perseguir a nós. Aquelas pessoas tinham dito de si próprias que eram gafanhotos. E essa visão que tinham de si próprios foi aquela que se revelou neste momento mais uma vez. Eles não eram capazes de enfrentar aqueles gigantes porque eles continuavam a ser gafanhotos. Por falar em gigantes, vou rapidamente levar-vos a um outro episódio que conhecemos bem, em que há alguém que também tem que enfrentar um gigante. Já com certeza estão a prever que vos estou a falar de Davi. Davi é confrontado com uma situação em que o povo estava de novo com medo de um gigante. E a atitude dele é a atitude de Josué e Caleb. Quem é este? Quem é este que vem afrontar o Senhor dos Exércitos? Quem é este? O Deus que me salvou do leão e do urso, salvar-me-á também deste filisteu. Não estamos aqui a olhar para um gafanhoto. Estamos a olhar para um homem que tinha consciência do seu valor. David via-se a si próprio como alguém de valor. E se formos ler um dos salmos, no Salmo 2, é um salmo conhecido e muito associado à questão de ser um salmo messiânico. De qualquer forma, é uma daquelas expressões que Davi, referindo-se a si próprio, coloca também em perspectiva a situação que viria a acontecer mais tarde com Jesus, também ele o ungido, e esta associação torna este salmo messiânico. Mas ele aí diz de si próprio de que Deus disse-me: tu és meu filho, desde hoje sou teu pai. E é esta visão que Davi tem de si próprio como um filho de Deus que faz dele esse homem capaz de enfrentar todas as dificuldades com confiança, tranquilo e determinado, sabendo que Deus está ao seu lado. Davi não se olhava como um
gafanhoto. Davi olhava para si próprio e dizia: eu sou um filho de Deus. É interessante que nas últimas palavras de Davi, ele diz de si próprio: eu sou o homem a quem Deus deu tanto sucesso, o ungido de Deus, do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. Ele percebe o valor que tem, graças a ser um homem abençoado por Deus. Era o ungido de Deus, era abençoado por Ele. E isso é que lhe dava valor. E foi isso que, ao longo da sua vida, o fez enfrentar os gigantes que se foram colocando na sua história. E a história de Davi esteve cheia de episódios de grande sofrimento e de grande aflição, como todos sabemos. What follows I am follows you. O que colocamos a seguir a eu sou, vai seguir-nos sempre. Somos filhos de Deus? Não somos filhos de Deus? Como é que olhamos para nós? Gostava de vos levar a ponderarmos sobre esta posição que temos e a considerá-la na perspectiva do próprio Deus. Vejam de que forma é que, quando os discípulos vão ter com Jesus, pedindo-lhe que os ensine a orar, vejam de que maneira é que Jesus dá a indicação de que se devem dirigir ao Pai. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Dessa forma. Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus põe-nos na posição de, ao dirigirmos-nos a Deus, percebermos que somos seus filhos. E como filhos de Deus, temos acesso a essas bênçãos, a esse poder que Deus tem à nossa disposição, ao amor que nos dedica. Como é que podemos olhar para nós como gafanhotos? Reparem ainda num outro verso lindíssimo e que nos ajuda a perceber como Deus se interessa por nós e quer que tenhamos esta noção de que somos realmente seus filhos. Ele, em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 7, vejam o que é dito. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Este é o convite que Deus nos faz. Mas os apóstolos referem a nossa relação com Deus de uma maneira extraordinária e gostava que me acompanhassem na leitura deste versículo de Hebreus, capítulo 2 e no versículo 11. Diz assim: de facto, tanto Jesus que perdoa aos homens os seus pecados, como aqueles que são por ele perdoados, todos têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Nós olhamos para Jesus e vemos ali o nosso exemplo. Olhamos para Jesus e vemos alguém capaz de mover o mundo, capaz de transformar o mundo. Esse é o nosso irmão. E com ele somos filhos de Deus. Como é que podemos olhar para nós como gafanhotos? Vamos colocar-nos na posição de Josué e Caleb? Ou vamos colocar-nos na posição de Samua, Safate, Gideal, Palti,
Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Estes 10 estão relatados, está cá o seu nome, e ficaram na história por triste razão, porque eram gafanhotos. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb foram conhecidos por serem os filhos de Deus. E esses entraram na Terra Prometida. Porque eram filhos de Deus, porque se viam como tal. Qual é a nossa posição? Como olhamos para nós? Como olhamos para Deus? Deus, nosso Pai, espera que nos agarremos a essa clara oferta que nos faz de que nos coloquemos na posição que nos oferece, seus filhos. Somos filhos de Deus e precisamos de o assumir a cada dia, de fazer essa escolha a cada dia, sempre que nos levantamos de manhã. Quando nos levantamos de manhã, temos uma decisão a tomar. Sou um filho de Deus ou sou um gafanhoto? Deus nos ajude a que cada dia sejamos capazes de nos levantar com esta convicção cada vez mais clara e forte de que somos filhos de Deus e que isso nos ajude a enfrentar os desafios que temos pela frente.